O mundo do futebol brasileiro acordou com uma bomba que promete abalar as estruturas do mercado esportivo. O presidente do Vasco, Pedrinho, anunciou que a Sociedade Anônima do Futebol, conhecida como SAF, está prestes a ser vendida para a Crefisa, empresa que já é referência em investimentos de grande porte no futebol nacional. Essa notícia imediatamente provocou uma série de especulações entre torcedores, analistas e comentaristas, e a repercussão não poderia ser diferente. Alguns acreditam que essa venda pode transformar completamente a realidade financeira e esportiva do clube, enquanto outros se questionam sobre os riscos de uma intervenção de uma gigante corporativa em um time com tanta tradição e história. A possibilidade de entrada de recursos milionários abre portas para novas contratações, melhorias na infraestrutura e até mesmo a mudança de filosofia dentro da equipe. Por outro lado, a torcida mais tradicional mostra preocupação com a preservação da identidade do Vasco, com sua história centenária e seu papel social dentro do futebol brasileiro. Entre rumores de jogadores que poderiam chegar, estratégias de marketing ousadas e a expectativa de renovação completa do elenco, a notícia rapidamente se espalhou, provocando debates acalorados em redes sociais, programas esportivos e grupos de torcedores que já imaginam os cenários possíveis de uma parceria desse porte. Além da questão financeira, a negociação entre Vasco e Crefisa levanta discussões sobre a forma como clubes históricos lidam com grandes investidores. A SAF, que foi criada para organizar e profissionalizar a gestão do futebol, agora se torna o centro de atenções em uma negociação que pode redefinir a maneira como os clubes brasileiros atraem capital externo. Especula-se que a entrada da Crefisa não se limite apenas a aportes econômicos, mas envolva também mudanças estratégicas profundas, incluindo a modernização de departamentos, contratação de executivos de renome e até a redefinição do planejamento esportivo. Torcedores e especialistas se dividem entre otimismo e cautela. Enquanto uns enxergam a oportunidade de finalmente competir de igual para igual com os gigantes do país, outros temem que a essência do clube seja sacrificada em nome de resultados imediatos e marketing agressivo. Alguns rumores apontam para a chegada de jogadores com salários elevados, projetos de base reformulados e até mesmo a criação de parcerias internacionais, refletindo a ambição de um grupo que já demonstrou interesse em transformar clubes em potências globais. A discussão não se limita apenas ao futebol, mas também envolve a política interna do clube, a relação com torcedores e a expectativa de resultados dentro de campo. Cada detalhe da negociação é analisado com lupa, e qualquer movimento é rapidamente interpretado como indício de mudanças significativas, aumentando ainda mais a ansiedade e a expectativa em torno da SAF do Vasco. A especulação sobre a venda da SAF para a Crefisa também levanta questionamentos sobre os impactos imediatos no elenco atual. Jogadores que são ídolos da torcida poderiam ser valorizados de maneira diferente, vendidos ou até mesmo transformados em peças-chave de uma nova estratégia de valorização da marca do clube. Ao mesmo tempo, surgem boatos de que técnicos renomados do futebol nacional e internacional estariam na mira da nova gestão, atraídos pela promessa de investimento e pela possibilidade de trabalhar com uma estrutura robusta, diferente de qualquer outra encontrada no Brasil. A imprensa esportiva não para de apontar possibilidades. Algumas fontes afirmam que negociações discretas já estariam acontecendo com atletas de destaque, enquanto outras especulam sobre a reformulação de contratos.
bônus milionários e até planos de marketing agressivos que poderiam envolver influenciadores digitais e campanhas globais. A torcida, por sua vez, vive uma mistura de esperança e ansiedade, tentando decifrar cada declaração, cada movimentação nos bastidores e cada sinal de que mudanças profundas estão por vir. Nesse cenário, o vascaíno se vê diante de uma oportunidade histórica, mas também de um risco sem precedentes, porque a chegada de uma grande corporação pode transformar tudo aquilo que ele considera sagrado dentro de um clube de futebol centenário. As redes sociais se tornaram um campo de batalha entre torcedores otimistas e conservadores. Enquanto uns celebram a possível injeção de recursos e a chance de o Vasco se tornar competitivo novamente, outros lembram casos de clubes que perderam sua identidade após grandes investimentos corporativos, criando um clima de tensão constante entre esperança e medo. É impossível ignorar a força simbólica dessa negociação. Trata-se não apenas de dinheiro, mas de poder, influência e da capacidade de moldar o futuro do futebol de um clube histórico. Cada tweet, cada comentário, cada especulação ganha peso diante da ansiedade da torcida, que acompanha cada movimento com atenção redobrada, tentando decifrar quais serão os impactos reais dentro de campo e fora dele. A especulação também alimenta teorias sobre possíveis mudanças na gestão, envolvendo conselhos administrativos e até a aproximação de figuras influentes dentro do mercado esportivo, criando uma atmosfera de suspense e expectativa que parece não ter fim. O nome Crefisa, associado a investimentos bem-sucedidos em outras arenas, traz credibilidade, mas também aumenta a pressão para que os resultados apareçam rapidamente. E essa combinação de fatores alimenta a narrativa de que estamos diante de um marco histórico na trajetória do Vasco. Dentro do contexto esportivo, a entrada da Crefisa na SAF do Vasco poderia significar uma verdadeira revolução tática e estratégica. Rumores indicam que departamentos de análise de desempenho, scout internacional e marketing esportivo seriam ampliados de forma inédita, buscando não apenas resultados imediatos, mas uma consolidação a longo prazo. A expectativa é que o clube passe a competir com clubes europeus em termos de estrutura, planejamento e visibilidade global, algo que até então parecia distante para equipes brasileiras de tradição, mas com recursos limitados. Essa perspectiva provoca debates intensos sobre a necessidade de modernização versus preservação da história, com especialistas argumentando que é possível conciliar investimento e tradição, enquanto outros alertam para o risco de uma mudança radical que poderia alienar parte da torcida. Entre conversas sobre novos contratos, reforços de peso, contratos milionários e estratégias de marketing, o ambiente se torna fértil para rumores, especulações e projeções que só aumentam a atenção da mídia e do público em geral. O Vasco, um clube que já passou por diversas crises, agora se encontra em um ponto de inflexão que pode redefinir toda a sua trajetória histórica no futebol brasileiro. Por fim, os bastidores da negociação permanecem envoltos em mistério. Com poucas informações oficiais, além do anúncio de Pedrinho sobre a intenção de venda. Essa situação alimenta a imaginação de torcedores e jornalistas, que tentam construir cenários possíveis e antever os efeitos dessa possível transação. Desde especulações sobre patrocínios milionários até rumores de mudanças na política interna, cada detalhe é analisado com intensidade, como se cada informação pudesse mudar o destino do clube. A ansiedade da torcida é palpável,
com debates em fóruns, grupos de WhatsApp e redes sociais, enquanto analistas projetam os impactos econômicos, esportivos e até culturais de uma parceria dessa magnitude. A venda da SAF do Vasco para a Crefisa, ainda que em caráter especulativo, já se configura como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, capaz de gerar ondas de discussão que vão muito além das quatro linhas do campo, tocando diretamente na identidade e no futuro de um dos clubes mais tradicionais do país. Os rumores sobre a possível entrada da Crefisa na SAF do Vasco se intensificam quando se começa a especular sobre os impactos diretos no elenco atual do clube. Jogadores que até então eram considerados fundamentais podem passar por reavaliações, contratos podem ser renegociados e atletas de destaque no cenário nacional e internacional poderiam ser alvos de contratações imediatas. Alguns comentaristas apontam que a intenção seria montar um time altamente competitivo, capaz de disputar títulos de grande expressão em curto espaço de tempo, enquanto outros sugerem que a estratégia de longo prazo incluiria a valorização de jovens talentos, criando uma base sólida que combine experiência e juventude. Entre boatos sobre propostas milionárias, possíveis chegadas de técnicos renomados e a reformulação de salários e bonificações, a torcida se vê em uma mistura de esperança e tensão, imaginando se o clube conseguirá manter sua essência histórica enquanto se transforma em uma potência corporativa. A perspectiva de mudanças profundas nos departamentos de análise de desempenho, marketing e logística também alimenta a especulação, com fontes sugerindo que profissionais de elite, incluindo executivos internacionais, poderiam ser contratados para conduzir a nova fase do clube, ampliando o alcance do Vasco dentro e fora do Brasil. Além das mudanças no elenco, a possível venda da SAF para a Crefisa abre espaço para especulações sobre a gestão administrativa e estratégica do clube. Alguns rumores indicam que conselhos consultivos, diretores de futebol e executivos seriam substituídos ou reformulados, buscando uma gestão mais profissionalizada e alinhada a uma filosofia de resultados imediatos e sustentáveis. A ideia seria não apenas investir recursos financeiros, mas criar processos capazes de transformar o Vasco em um clube modelo no Brasil, com estrutura semelhante a grandes equipes europeias. Há ainda especulações sobre a implementação de tecnologias avançadas de análise de desempenho, scouting internacional e marketing digital, com projetos que poderiam incluir a internacionalização da marca e parcerias estratégicas com clubes de outros continentes. Torcedores mais antigos, acostumados a uma gestão mais tradicional, questionam se essas mudanças poderiam distanciar o clube de sua identidade histórica, enquanto uma parcela crescente da torcida vê na Crefisa a chance de finalmente colocar o Vasco de volta no topo do futebol nacional e até alcançar projeção internacional. A combinação de expectativa e medo mantém o ambiente em constante ebulição, com cada detalhe da negociação sendo amplamente discutido e interpretado como sinal de uma transformação histórica. A especulação sobre reforços imediatos também domina as conversas entre jornalistas e torcedores. Alguns rumores indicam que jogadores de renome no cenário brasileiro e até mesmo atletas internacionais estariam sendo sondados, com propostas milionárias que poderiam remodelar completamente o perfil do elenco. Além disso, há indícios de que a nova gestão poderia priorizar a contratação de jovens talentos promissores, combinando experiência e potencial de valorização futura, criando um equilíbrio entre resultados rápidos e sustentabilidade econômica.
Entre as discussões, surgem boatos sobre salários recordes, bônus de performance e contratos com cláusulas complexas, refletindo a intenção de tornar o clube mais competitivo e atrativo para grandes nomes do futebol. Paralelamente, especula-se que o departamento de marketing do Vasco poderia passar por uma revolução, com campanhas audaciosas e presença digital reforçada, ampliando a visibilidade da marca e atraindo novos patrocinadores. A ansiedade da torcida cresce a cada notícia vazada ou rumor, criando uma atmosfera única de expectativa, esperança e cautela, na qual cada movimento nos bastidores é interpretado como uma pista sobre o futuro do clube e sua possível transformação em uma potência esportiva e econômica. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Os impactos na torcida também são alvo de especulação. Alguns acreditam que a entrada de uma gigante corporativa como a Crefisa pode reforçar a paixão e o engajamento da torcida, trazendo de volta o entusiasmo e a esperança de conquistas históricas. Enquanto outros temem que a essência do clube seja diluída em meio a estratégias de marketing e interesses comerciais. Rumores sobre iniciativas de relacionamento com torcedores, programas de fidelidade, ativações digitais e eventos exclusivos aumentam ainda mais a sensação de que o Vasco poderia se tornar um clube completamente remodelado, capaz de competir em termos de estrutura e visibilidade com grandes clubes do mundo. Além disso, analistas esportivos apontam que a gestão de imagem e identidade do clube será crucial, já que a relação com a torcida e a preservação de símbolos históricos podem definir o sucesso ou fracasso dessa nova fase. Cada anúncio ou movimentação é interpretado como indício de uma mudança de paradigma, tornando a situação ainda mais eletrizante e alimentando debates acalorados sobre a direção que o Vasco tomará nos próximos anos. A combinação de investimento, gestão profissional e expectativa da torcida cria um clima único de suspense e especulação em torno de uma decisão que pode marcar uma era histórica no futebol brasileiro. Outra dimensão da especulação envolve o impacto no futebol brasileiro como um todo. A possível entrada da Crefisa no Vasco poderia servir de modelo ou alerta para outros clubes que buscam investimento e profissionalização de suas gestões, provocando uma onda de interesse de grandes empresas no mercado esportivo nacional. Alguns especialistas apontam que isso poderia intensificar a competição entre clubes, elevando o nível técnico e estrutural do futebol no país. Enquanto outros alertam para o risco de concentração de recursos em poucos times, aumentando desigualdades históricas. Paralelamente, há rumores sobre parcerias internacionais, com possibilidades de amistosos, intercâmbios de jogadores e programas de formação que poderiam transformar o Vasco em um polo de referência dentro e fora do Brasil. A expectativa não se limita apenas à esfera esportiva, mas envolve também aspectos comerciais, sociais e culturais, criando um efeito multiplicador que poderia impactar torcedores, patrocinadores e a mídia de maneira inédita. Cada detalhe, por menor que pareça, é analisado como peça de um quebra-cabeça que pode redefinir o futebol brasileiro, fazendo com que o mundo inteiro acompanhe com atenção os desdobramentos dessa negociação. Por fim, o que se observa é uma combinação única de expectativa, especulação e possibilidade histórica.
A simples menção de Pedrinho sobre a venda da SAF para a Crefisa já gerou repercussão imediata, com torcedores, jornalistas e especialistas criando cenários que vão desde a ascensão meteórica do clube até mudanças profundas em sua identidade centenária. Cada rumor, cada comentário, cada movimento nos bastidores é amplamente discutido, refletindo a importância de uma negociação que pode não apenas transformar o Vasco, mas também influenciar o mercado esportivo nacional. Entre apostas sobre reforços milionários, mudanças administrativas, projetos de marketing ousados e estratégias de valorização de jovens talentos, a narrativa em torno do clube se torna eletrizante, mantendo torcedores e observadores atentos a cada sinal. A expectativa é de que, caso a venda se concretize, o Vasco possa entrar em uma nova era, marcada por investimentos robustos, ambição esportiva e visibilidade global, enquanto a torcida aguarda ansiosa para descobrir se esse passo será um marco histórico ou apenas mais um capítulo controverso na história do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!